Olá pessoal, voltei aqui para minha série de vídeos no meu canal agora que já tem nome, o canal do Engenheiro Viajante. Eu não sei se eu fiquei muito feliz com esse nome, mas foi no que eu consegui pensar, eu não tenho muita criatividade. Mas vamos ver se eu não mudo esse nome, se fica esse mesmo, mas até então é canal do Engenheiro Viajante. Mas a minha série de vídeos é sobre o meu mestrado na Europa e o meu mestrado aqui na Suécia. O primeiro vídeo eu falei sobre por que eu decidi fazer o mestrado em si, por que era interessante eu continuar a minha vida acadêmica, os meus estudos, e por que esse mestrado tinha que ser na Europa e não no Brasil. Então, se perdeu aquele vídeo, dá uma olhadinha lá, ou não, você que decide o que você assiste, né? Agora, nesse vídeo aqui, eu vou falar por que eu escolhi a Europa como o meu destino final para fazer o meu mestrado e por que foi a Suécia o país escolhido e não outro país da Europa. Então, após eu decidir que eu queria fazer o mestrado, e essa decisão não foi assim muito preto no branco, não foi um momento que eu falei agora eu vou fazer o mestrado e acabou, teve um período aí, mas após eu tomar essa decisão, eu parti para fazer uma pesquisa, para onde que eu iria. E durante essa pesquisa eu achei uma série de feiras. E nessas feiras você consegue ter contato direto com os representantes dessas universidades. Então, as principais feiras que pelo menos tinha em São Paulo, e tem em outras capitais do país, é só dar uma olhada, primeiro, a primeira que eu fui foi a Education USA, que é só sobre universidades dos Estados Unidos. Então tem uma série de universidades, universidade para dar com pau, que você consegue ver lá, de qualquer estado dos Estados Unidos. E essa foi a primeira feira que eu consegui ir. Uma outra feira é a Education UK, que é, como o próprio nome diz, sobre universidades do Reino Unido apenas. E mesma coisa que a Education USA, um monte de universidade do Reino Unido, da Escócia, da Irlanda do Norte. Irlanda do Norte? Eu não lembro de ter visto nenhuma universidade. Não lembro de ter visto nenhuma universidade da Irlanda do Norte, mas deve ter. Se a Irlanda do Norte estivesse interessada em receber estudantes estrangeiros, estaria nessa feira. Mas com certeza tinha da Escócia, da Inglaterra e do País de Gales. E o que é interessante, às vezes muita gente pensa na Inglaterra como destino para um mestrado, para um curso no exterior, mas não pensa às vezes na Escócia ou principalmente no País de Gales. Tem algumas universidades muito interessantes no País de Gales também. E outra feira é o Salão do Estudante, que essa sim é geral, pode ter faculdade de qualquer país. Eu lembro de ter Estados Unidos, Irlanda, Japão, Índia, Itália, França, ou seja, geral, depende do ano, depende de quais são as faculdades que estão interessadas em fazer a visita, porque também isso custa um certo dinheiro para a universidade, então varia muito, mas nessas são interessantes porque geralmente tem informação dos principais países que você consegue fazer mestrado, que é rotineiro para se fazer um mestrado no exterior. Então isso daí foi um pontapé inicial muito bom na minha pesquisa. É claro que eu tinha aquela utopia, eu queria fazer um mestrado nos Estados Unidos, tem todo aquele glamour, e é claro que eu fui procurar essa alternativa. E vendo muitos cursos nessa feira do Education USA, claro que muitos me interessaram muito, mas eu esbarrei principalmente no principal empecilho, que é o empecilho financeiro. A faculdade nos Estados Unidos realmente eu acho um pouco cara demais. Então você até consegue achar cursos de certa forma acessíveis, mas pode variar muito, mas mesmo os mais baratos já são um pouco caros. Então, para dar uma noção rápida aí, um curso pode sair em média lá por uns 15 a 20 mil dólares por ano. Então, eu não sei quanto tempo dura lá, acho que é 2 anos nos Estados Unidos ou 1 ano, não lembro direito, mas são 20 mil dólares e dependendo da faculdade, dependendo do estado que você está procurando, pode chegar, sei lá, 50, 60 mil dólares por ano. Isso daí, às vezes, é muito pesado
para você arcar. E dependendo da cidade, se for morar em Nova York, por exemplo, você pode gastar muito dinheiro também, custo de vida também. Então são coisas que você precisa pensar. Claro que vão ter estados mais afastados que vão ser evidentemente mais baratos, mas aí você tem que ponderar se é realmente aquilo que você quer. Às vezes a pessoa vislumbra um mestrado nos Estados Unidos de formas diferentes, ou a pessoa pensa em Nova York, ou pensa num Texas, ou num Colorado, depende muito. Então, às vezes tem estados mais baratos, é claro que tem, mas de repente não é aquilo que você quer. E esse empecilho do financeiro também existe nos principais destinos, os destinos mais famosos, que é Canadá, Austrália e Reino Unido. Então, esses quatro, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido, são realmente um pouco caros e é um valor considerável, são 20 mil dólares, 30 mil dólares por ano. Então esse foi um empecilho muito grande que eu não consegui ultrapassar. É claro que se você tem esse desejo, vá nas feiras, procure saber, porque às vezes tem muita bolsa, muito incentivo. Pode ser possível você conseguir concretizar esse tipo de coisa. Eu parei por aí porque eu não consegui achar, mas com certeza existe a alternativa. Tanto existe que na Education UK, que eu fui 2 vezes por sinal, eu encontrei uma bolsa que se chama Bolsa Chevening, que viabilizava esse desejo de estudar no Reino Unido. O Reino Unido, as faculdades podem variar ali de 11, 12, até 20 mil libras por ano. E no Reino Unido é só um ano que faz, então é só 13 mil libras, só, de repente. Mas indo na feira, eu consegui encontrar uma bolsa que poderia viabilizar isso. Então vale a pena, mesmo que você já achou caro esses valores que eu falei, vá para saber se é isso que você quer. Às vezes você se surpreende. Mas o Salão do Estudante é realmente a opção que você deve ir se você pretende fazer um mestrado no exterior. Porque lá você tem a perspectiva global de todos os países, ou de muitos países, na verdade. Então você consegue, às vezes, você se surpreende, às vezes, com uma alternativa que você não esperava. Por exemplo, eu me surpreendi, na primeira vez que eu fui no Salão do Estudante, eu me surpreendi com a Finlândia. Tinham cursos lá muito interessantes na Finlândia. E eu vou falar por quê. Porque na Finlândia é de graça. Qualquer pessoa no mundo pode ir na Finlândia e estudar de graça. Na Finlândia e na Noruega. Por isso que o Salão do Estudante ampliou as alternativas. Então existem alternativas de graça lá. Então é uma coisa que se pensar. Então existe a de graça, existem opções muito baratas, que eu incluo países como Alemanha, França, Bélgica, Espanha, em que você paga um valor que eu considero irrisório, que é cerca de 1.000 euros por ano. Então, se você for pensar, 1.000 euros está uns 3.500 reais, isso daí muitas vezes é uma mensalidade só de uma faculdade no Brasil. Então, é um valor que eu considero irrisório. Irrisório? Não sei. E também tem opções que têm valores altos, que é Holanda, Irlanda. A própria França tem faculdades que acho que são as particulares, não sei, tem uma divisão lá que é caro também. E Dinamarca e Suécia. Notem que eu falei Suécia. Por que a Suécia também é paga para brasileiros? Então, para dar um exemplo, eu vou dar o exemplo da minha faculdade, que é o mestrado em sistemas embarcados na Universidade de Uppsala. A tuition fee é de 290 mil coroas suecas. Isso dá aproximadamente, na cotação do dia de hoje, 105 mil reais os 2 anos. É bem caro. Que é uns 30 mil dólares. Então você vê que já é mais caro do que os Estados Unidos. Só que tem um porém. Por que eu decidi? Porque eu tenho cidadania portuguesa. E para quem é europeu é de graça. De graça. Não paga nada. Zero. Você paga zero. Isso acontece para Dinamarca, para Suécia e para Holanda fica mais barato. Não é de graça, se não me engano, não é de graça, mas fica bem mais barato. Então, olha, se você tem a possibilidade de conseguir uma
cidadania europeia, vá atrás, porque isso facilita muito. Não só por causa da tuition fee, mas também você pode eventualmente morar aqui, você não precisa de visto, você pode ficar quanto tempo você quiser. Então não tem esse tipo de preocupação burocrática. Então se você tem opção, vá atrás. Eu posso citar aqui português, você pode ser neto ou filho de português, você já consegue, com os documentos você consegue comprovar a sua cidadania, seu direito à cidadania. Italiano, eu ouvi dizer que qualquer geração, você pode ser seu trisavô, tataravô, não sei quantos avô lá, pode ser italiano e você mesmo assim consegue a cidadania. O duro vai ser conseguir os documentos, mas é possível. E os outros países têm que ver a situação de cada um. Eu pretendo fazer um vídeo sobre a cidadania portuguesa e contar como é que eu consegui os documentos, como é que foi o processo para conseguir a cidadania. Então o recado está dado. Se você tem a possibilidade, vá atrás, mesmo que não queira fazer mestrado ou estudar, vá atrás porque vale a pena. Mas se você não é cidadão europeu, não desanime, tem bolsa pra caramba, dá para fazer, e eu vou fazer um vídeo sobre uma bolsa aqui da Suécia, que é o Swedish Institute, explicando o que ela oferece também é bem interessante, dá para fazer de graça também. Então, sabendo disso, eu consegui estreitar a minha busca para a Europa, por os países que mais me interessavam. Então eu acabei ficando com as opções dos países escandinavos, Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca, e com o Reino Unido. Eu escolhi isso baseado nos cursos. Se você está interessado em um país, vai no site, digita no Google Study in nome do país, Study in Germany, Study in Sweden, Study in UK, que vai ter o site falando tudo como é que é os cursos nesse país. Então entre nesses sites, que aí através desses sites que eu consegui filtrar os cursos de todo o país, da Suécia, da Noruega, da Finlândia, de todos esses países, e analisar qual que era o curso que mais me valia a pena, porque eu acho que o curso que é o negócio, e não o nome da faculdade. Eu acho que às vezes eu pesquisava em algumas faculdades super reconhecidas, como Oxford, por exemplo, e eu não conseguia achar um curso que me interessava. Às vezes depende do seu gosto, do que você quer. Então você precisa pesquisar pelo curso, ou vai pelo nome, você que sabe também. E por que eu mantive o Reino Unido? Porque o Reino Unido eu condicionei a Bolsa Chevening, que é uma bolsa sensacional. Eu vou falar também dela no vídeo de bolsas de estudo, mas no final das contas eu acabei não conseguindo a bolsa do Chevening, mas eu acho que a minha aplicação, só a experiência de fazer a aplicação para a bolsa já vale como um tipo de conhecimento que eu consigo partilhar com vocês. Mas então eu pesquisei os cursos na Escandinávia. Então na Escandinávia eu reduzi a minha opção para 3 opções: Universidade de Uppsala, sistemas embarcados; Universidade de Chalmers, que era um curso mais relacionado com energia renovável; e a Universidade de Southern Denmark, que é na Dinamarca. Então, o que eu mais queria era o curso na Universidade da Dinamarca, que era um curso de engenharia eletrônica. Mas eu estava no período errado. Eu estava fazendo essa pesquisa em outubro, setembro, mas o curso se iniciava na primavera, em fevereiro, que é o curso de primavera. Então eu perdi o prazo de inscrição, que eu acho que era novembro. Então quando eu fui me inscrever já tinha ido embora esse prazo. Isso daí é um negócio que vocês precisam ficar atentos. Quando você está pesquisando, você precisa ver, geralmente inicia em curso de outono, que é em agosto, mais ou menos, agosto, setembro. Mas também tem os cursos de primavera que iniciam em fevereiro, março, não sei exatamente quando que inicia. Mas você precisa prestar atenção quando que é o momento de você fazer a aplicação para a universidade. Para o curso de primavera, vai ser por volta de, acho que outubro, final de outubro, depende da faculdade, é claro, né? Mas para o curso de outono, que é a maioria, você precisa ficar atento porque as inscrições variam até, né? De janeiro até o final de abril. Às vezes você está agora em final de outubro, novembro, você está pensando num curso para começar em agosto do ano que vem, já é a hora de começar a ver a aplicação, porque às vezes o deadline está em janeiro. Então
existe muito tempo antes, e principalmente para as bolsas. As bolsas às vezes começam um ano antes, precisa ficar muito atento com as bolsas também. E no final das contas eu acabei fazendo a aplicação para apenas um curso, que é o curso da Universidade de Uppsala, e passei. E como eu acabei não conseguindo a bolsa no Chevening, eu acabei por não continuar as aplicações nas universidades do Reino Unido. Então eu deixei isso de lado, já tinha uma vaga garantida em Uppsala, e eu vim para cá. Bom, e para variar, esse vídeo ficou grande pra caramba. Então, para o próximo vídeo eu vou falar como que faz o processo de inscrição, que eu acho que é uma coisa que interessa muita gente aí, e vou dar como exemplo o meu processo de inscrição, quais são os documentos, o que você precisa ir atrás para fazer essa inscrição. Então, até o próximo vídeo, pessoal!